A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha só que verso maravilhoso. Deus falou a Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus. Quero falar no dia de hoje sobre 12 ações de Abraão na Bíblia. 12 ações de Abraão na Bíblia. A primeira delas, Abraão ouviu a voz de Deus. Essa foi a primeira ação de Abraão. Também lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, que Abraão não só ouviu, mas que Abraão creu em Deus. Olha só, Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 3. Romanos 4, 3, lemos assim: pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Então Abraão ouviu. Depois de ouvir, Abraão creu. Muito importante, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Devemos ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus, e não só ouvir, mas crer. Abraão ouviu a Deus. Abraão creu em Deus. Que mais a Bíblia fala de outras ações de Abraão, entre tantas? É que depois que Abraão ouviu e creu, Abraão obedeceu. Essa é a verdadeira fé, a fé que nos leva a obedecer a Deus. Porque tem gente que ouve e não obedece. Então isso não é fé. Fé é ouvir e obedecer. Olha só, ouvir, crer e obedecer. Hebreus capítulo 11, verso 8, lemos: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu. Como é importante ouvir, crer e obedecer. Ouviu, creu e obedeceu. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu. Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Pela fé ofereceu. Abraão também ofereceu. Abraão estava disposto a oferecer o seu filho Isaque. Olha só, Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu. Gênesis capítulo 13, verso 4, lemos assim: até o lugar do altar que ali dantes tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu, Abraão invocou. Mas a Bíblia também diz que Abraão peregrinou. Ele foi peregrino na terra da promessa. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 34, diz: e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E peregrinou Abraão. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu, Abraão invocou, Abraão peregrinou. Já falamos 6 ações: ouviu, creu, obedeceu, ofereceu, invocou, peregrinou. Que mais que Abraão fez? Abraão deu
em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 2, lemos assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão foi o primeiro dizimista que nós encontramos na Bíblia. Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Abraão ofereceu a Melquisedeque, deu o dízimo. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão invocou, Abraão peregrinou, Abraão deu. Abraão também orou. Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 17. Abraão orou por Abimeleque e sarou toda a sua casa. Gênesis 20, verso 17, lemos: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Olha que bênção, quando Abraão orou, Deus ouviu a voz de Abraão, sarou Abimeleque, toda a sua casa e suas mulheres, para que pudessem gerar filhos. Então Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu, Abraão invocou, Abraão peregrinou, Abraão deu, Abraão orou. Que mais que Abraão fez? Abraão adorou também. Gênesis capítulo 18, verso 3, e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça, rogo que não passe diante de mim. E diz que Abraão se inclinou em terra. Diz aqui que vendo-os, correu à porta de sua tenda, ao seu encontro, inclinou-se em terra. Abraão adorou a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo de número 13, nos fala que Abraão também sacrificou. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão sacrificou o carneiro no local do seu filho. Aí chamou aquele monte, o monte do Senhor proverá. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu, Abraão invocou, Abraão peregrinou, Abraão deu, Abraão orou, Abraão adorou, Abraão sacrificou. E que mais que nós temos que aconteceu com Abraão? Evangelho de João, são palavras de Jesus. No Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se. Portanto, Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão ofereceu, Abraão invocou, Abraão peregrinou, Abraão deu, Abraão orou, Abraão adorou, Abraão sacrificou, Abraão viu. E por último, para terminar, Abraão alcançou. Como é maravilhoso quando alcançamos as promessas, as bênçãos de Deus. Romanos capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Que maravilha! Abraão alcançou as promessas, recebeu as promessas, porque ele ouviu, ele creu, ele obedeceu, ele ofereceu, ele invocou, ele peregrinou, ele deu, ele orou, ele adorou, ele sacrificou, ele viu e ele alcançou. Deus te abençoe, que você também possa alcançar as bênçãos de Deus que estão vindo para você. Mas creia, obedeça, ofereça, invoque ao Senhor, adore, sacrifique e veja a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Entre no nosso canal, subscreva ele, e ali você vai clicar naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, são 232 pastas, com um total de 6.500 vídeos
para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém.